Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Bora Varejar, o webcast semanal da Mercado e Consumo. Mercado e Consumo, que você já conhece, é a plataforma mais relevante de varejo e consumo do Brasil, traz notícias diárias fresquinhas, toda hora, todo momento, sobre esses temas e também está trazendo notícias sempre nas redes sociais, aqui no YouTube também. O Bora Varejar é um programa semanal em que a gente debate com executivos de mercado, com especialistas também, tendências, insights, enfim, novidades de tudo que abarca aí a nossa área de atuação. Varejo, consumo, como eu disse, food service, shopping centers, franquias, tecnologia, inovação, né? Essas notícias que são transversais, aí, sistemas que são transversais a tudo isso. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Hoje eu sou a Ana Freitas, editora-chefe do portal, e temos aqui na mesa hoje 3 super convidados para falar com a gente de moda, de luxo, de economia circular também. Vários temas aqui que a gente vai tratar. Primeiro, super bem-vinda e obrigada pela companhia, Janice Mendes, diretora executiva da Gouveia Malls. Prazer imenso, Ayana. Obrigada pelo convite. É um prazer sempre participar do Bora Varejar. Prazerzaço ter a Jan aqui com a gente, para os íntimos, a Jan. Super especialista no assunto, tem muito aqui a acrescentar sobre tudo que a gente vai comentar. Ligada em tudo que a gente falou aqui, né? Moda circular, shopping center, enfim, varejo de moda. Outro convidado nosso hoje é o Alexandre Biancamano, diretor executivo de marketing da Iguatemi. Bem-vindo, Alexandre, prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, super prazer, obrigado pelo convite, um prazer enorme trocar ideia aqui com vocês. Obrigada. E o Welton Rogato, CMO da Etiqueta Única. Bem-vinda, Welton. Olá, muito obrigado pelo convite. Acho que vai ser um papo muito proveitoso. Muito obrigado. Super legal. Vamos explicar um pouquinho mais o que é a Etiqueta Única. Iguatemi, muita gente provavelmente conhece pelo menos o nome, mas é muito mais do que um shopping center, né? Daqui a pouquinho o nosso logo volta aqui para a tela, voltou agora. Uma tarde aqui de gravações e aí às vezes dá esses tilts aí da tecnologia. Mas enfim, a gente vai falar aqui no Bora hoje de moda, como eu falei especificamente de moda circular, que envolve o que é, né, essa moda circular. A gente vai definir também um pouco esse conceito aqui. Mas envolve estratégias como a redução do consumo de roupas, reaproveitamento de peças usadas, valorização de marcas e produtos sustentáveis, cada vez maior essa valorização por parte do consumidor, né? Utilização de material reciclável, biodegradável, enfim, e tudo isso, como tudo isso tem sido trabalhado especificamente nos centros comerciais, nos shopping centers. Aí eu vou trazer um dado aqui que é muito interessante, projeções da consultoria alemã Statista, que diz que o mercado de segunda mão, que é esse mercado aí de produtos usados, né, de reuso, no mundo, está no início de uma enorme curva de crescimento, no início ainda. Em 2021, esse mercado girou globalmente 36 bilhões de dólares e a previsão é que alcance 43 bilhões neste ano, agora 2023, portanto, né, 2 anos aí de diferença só, e 77 bilhões em 2025, tipo amanhã, né? Então, para falar sobre tudo isso, a gente está aqui com os nossos convidados. O Iguatemi, como eu comentei, a Iguatemi, né, como todos conhecem, é uma das maiores empresas de shopping centers do Brasil, mas define um pouquinho pra gente, por favor, Alexandre, o que é a Iguatemi empresa? Bom, a Iguatemi é um grupo de shoppings, nós somos hoje, são 16 shoppings espalhados pelo Brasil, concentrados grande parte no estado de São Paulo, Brasília e no sul do país, né, em Porto Alegre, Novo Hamburgo com um outlet e Santa Catarina com mais um. Além disso, temos o Iguatemi 365, que é o nosso e-commerce, e também temos parte da Etiqueta Única, né, fomos um dos investidores da Etiqueta Única recentemente. Sim, que está aqui com a gente. O Elton, explica pra gente o que é a Etiqueta Única, definindo aqui muito brevemente como um brechó de moda de luxo, mas o que isso significa na prática? O Etiqueta Única hoje é o maior portal de second hand da América Latina. Hoje a gente tem mais de 100 mil produtos no ar para venda. Então a gente une o cliente comprador com o cliente vendedor. Então a gente faz uma intermediação. E existe mais de 10 anos já. Então faz um ano que a gente começou a parceria junto com o Iguatemi. Muito bons frutos, a gente vai falar hoje. E basicamente é isso. Conta um pouquinho da história de criação e como ela vem se transformando conforme os hábitos dos consumidores também estão se transformando, né? Conforme os consumidores se veem mais dispostos a comprar produtos de segunda mão. Legal, legal. O Etiqueta Única surgiu no mundo offline, ao contrário do que ele é hoje, está fazendo o inverso. Então ele ficou
Ele tem 10 anos, em torno os iniciais, em 2 anos, bazar offline, então círculo de pessoas, comunicação, relação interpessoal. E aí, há 8 anos atrás, ele começou apenas no online, e foi onde ele escalou. Então, eu acho que é uma combinação aí de tecnologia com o mercado. Então, ele foi pioneiro em servir o consumidor e dar facilidade para ser feito esse negócio na plataforma. E se moldou muito nos últimos tempos, passou pela pandemia como todo mundo, né? E vem se personalizando, e agora voltando para o que foi o início, que é ter uma experiência on e off, que a gente acredita muito nessa união, e o cliente é um só, independente em que plataforma ele está. E agora é uma aposta grande aí nessa parceria com o Iguatemi. Iguatemi, igual você citou no começo, muito conhecido. Então, a gente fazendo parte do grupo, isso fortalece, dá prospecção, dá credibilidade. A gente cada dia pensa como escalar e como agregar mais valor para o nosso cliente, né? E essa experiência agora offline que está se iniciando está sendo muito legal para ter o feedback, ter o front, porque às vezes você fica ali só no online, você tem uma relação um pouco mais fria. Então, está sendo super legal essa relação. Eu acho que os principais pilares assim que eu enxergo da etiqueta única, fora o propósito que tem por trás, né, de moda circular e de tudo mais, é esse lance da tecnologia junto. Então, acho que essa mistura moda com tech, acho que é tudo benéfico para a gente. É onde a gente mais investe esforços para ter produtos bons, processos otimizados para o cliente, transparência e cada vez mais agregar valor a ele, incentivar ele a fazer um consumo consciente, né? E também, na outra ponta, desapegar. Desapegar a moda hoje é a segunda indústria que mais polui, né? Então, tipo assim, tem uma importância muito grande, e eu acho que o digital veio para dar uma escala maior. Porque antes você vê em muitos brechós localizados, bairros, cidades, e agora a gente vê um mercado crescendo muito no digital, e a gente, pioneiro nisso, está cada vez atento para escalar cada vez mais. Só voltando um pouquinho, a parceria, enfim, a aproximação com o Iguatemi vem antes da criação da Guide Shop, né? Sim. E aí, conta um pouquinho pra gente esses 2 momentos que aconteceram recentes. A aquisição de sociedade do Iguatemi foi há 1 ano atrás, um ano e 3 meses atrás, em março do ano passado. Desde então, o Iguatemi faz parte do comitê, está bem ativo nas estratégias, e eu diria que hoje essa estratégia nossa do Guide Point foi uma primeira amostra para o público, mas internamente já os processos muito, muito conectados. Então, o Iguatemi hoje faz parte das decisões estratégicas, já tem pessoas no conselho, então a parceria já vem há 1 ano. Eu diria que para o público, a primeira amostra, claro, foi o anúncio da aquisição. Tivemos no passado, antes até de adquirir, uma parceria de pessoa compra no Etiqueta Única. Aliás, ela vende na Etiqueta Única. Se ela quiser, em vez de ela pegar em dinheiro, quiser crédito no Iguatemi 365, ela pega e 10% a mais. Então, a gente já vinha costurando outras ações. Eu diria que agora o Guide Point ele consolida e fica mais à mostra para o público. Eu acho que tem uma awareness bacana. O que é o Guide Point? Define pra gente o que é esse espaço. Um espaço físico que hoje está localizado no Iguatemi São Paulo, no primeiro piso. E ele tem como intuito mostrar ao público a nossa marca, para ele conhecer. Então, primeiro pilar de awareness, de brand, de posicionamento, que é super bacana. Ele tem um objetivo de captação. Então, a gente sabe ali que tem um público qualificado, tanto de compra e de venda. Então, é também uma estratégia de captação. Então, o vendedor, a pessoa consegue ir lá e deixar os produtos dela. Ela consegue ir e em 20 minutos ter a avaliação que a gente faz online em 20 minutos. Então, ela, antes de entregar um produto, ela já sai com a precificação e o acordo comercial. E depois a gente cuida de tudo para ela. E fora isso também tem a ponta, a pessoa quiser ver um produto, ela quiser marcar a retirada lá do produto, tem todos os nossos atendentes lá, os nossos vendedores, que eles vão estar assessorando uma experiência online. Não é uma loja, mas é para assessorar o cliente como um todo. Hoje, quase completando 1 mês aí de Guide Point, a gente está super animado, super legal ver. A gente já trocou coisas em processos, já otimizou, visto o feedback do nosso consumidor. Então, está sendo uma experiência super legal.
e muito bom na captação de novos vendedores. Então, eu diria que esse um mês está sendo muito animador e a gente já está pensando aí no futuro dessa... Ai, eu tô cheia de Esse é o perguntas. Ah, Eu quero fica à vontade. saber tudo. Mas assim, e a gente vai ver mais guide points pelo Brasil? Como é que tá isso? Como é que a gente tá com essa perspectiva de expansão? Eu diria que é uma primeira experiência que a gente está super animado e sim, estamos estudando, quem sabe, no futuro para mais para frente ter mais experiências offline espalhados, não só em São Paulo. Então, acho que é uma perspectiva boa. O Iguatemi tem essa expertise, né? Então, Essa capilaridade, né? é super legal ter essa troca, né? A gente vem no mundo online, no mercado de second hand. Você já vem o Iguatemi quantos anos já de... Puxa, é o primeiro show. O mais primeiro Só o shopping primeiro da América show. Latina, É só uma- o primeiro shopping. É uma sinergia muito boa, sabe? Muito boa mesmo. Eu acho que é só uma primeira experiência que eu acho que tende a prosperar. Não tem nada concreto ainda, nada firmado, mas a gente costuma andar rápido. Então, sendo um guide, eu vou lá, eu vejo o produto e eu compro online e recebo em casa. É esse modelo ou pretende também ter a possibilidade de levar para casa na hora? No Guide tem alguns produtos, mas são muito poucos. A vitrine, a gente está falando de um espaço aí de 6 metros quadrados, então tem muito poucos produtos. A loja tem quanto espaço? 6 metros 6 quadrados. metros quadrados. É um quiosque. É um quiosque. é um quiosque. Isso. Então, tipo assim, se calhar de você faz toda a experiência online, então não tem venda, caixa, essas coisas no shopping. Você faz toda a experiência online, aí você pode marcar e a gente faz a retirada lá ou entrega na sua casa. Boa. A questão de vender lá, tipo, tem muitos poucos produtos, então a não ser que calhe de ter um produto lá e você faça a experiência online, mas aquilo, a experiência online é diferente da loja, né? Na loja você vai lá, passa o cartão, leva na hora. Você vai no online, tem a compra, tem o antifraude, então tem toda a experiência como um todo, mas é uma extensão, né? Imagina, lá deve ter uns 50 produtos, a gente tem 110 mil, então, Exato. tipo, mas é bem legal, acho que, não sei se todo mundo tem a desmistificação, o que é o second hand, o que é o second hand de luxo, e tem peças muito, muito raras, então é muito interessante, assim, que a gente agrada vários perfis, vamos chamar assim. Acho que o grande desafio ali Conhecimento. também estava vinculado à captação de vendedores, né? Acho que esse foi assim o grande desafio nesse início, era mais do que esse processo de venda lá na hora, É, assim, não é como o- é que você, o Facilita, cliente do né? Iguatemi, que é o cliente, né, que é desse mercado de luxo, né, que é o mesmo mercado de atuação da etiqueta, como é que ele poderia entender esse conceito e aproveitar aquele momento no shopping. Acho que esse também, do ponto de vista da Iguatemi, ter o Guide Point lá dentro também serve como mais um serviço oferecido ao cliente, né? Então tem toda essa subjetividade, essa intenção por trás para que o nosso cliente também entenda esse conceito, que é um conceito que vem crescendo, como você trouxe os dados, e tenha isso de uma forma mais fácil, segura, são objetos de alto valor. Então, também tem todo esse composto que é importante, a questão física, como a gente estava falando. E é muito interessante você pensar na quebra de paradigmas, né? Um second hand vivenciando junto no varejo de primeira mão, vamos chamar assim. Então, tipo, é muito legal ver a inovação e como as marcas também estão investindo nisso. Ó. Não é somente as plataformas, então é muito interessante ver esse convívio e esse ciclo do produto, né? Então, o cliente, hoje ele adquire o luxo e depois ele tem uma opção. Tem peças que valorizam muito ao longo do tempo. Então, tipo, você pega bolsas específicas, ele valoriza muito ao longo do tempo. Então, você vê hoje rodadas de investimento nisso. Então, é muito interessante. Em vez de depreciar, elas valorizam, né? então, muito curioso, né? É um universo muito interessante. Alexandre, como é que foi essa aproximação da Iguatemi, inclusive antes, né, no Iguatemi 365 e Sim. tal? Por que vocês viram que ali estava um ponto de interesse e aí depois até pensar em transformar isso num negócio para vocês, né? Eu acho que assim, a gente está sempre acompanhando o mercado, tudo que está acontecendo e sempre com olhar para o nosso cliente, né? Acho que acho que um dos grandes diferenciais da Iguatemi é esse olhar para a experiência do cliente, como é que a gente melhor atende
toda essa cadeia, né? Então, quando a gente está olhando, vem sempre aquele questionamento do on e off. Pra gente não é on e off, é olhar o cliente como um todo. Eu estou olhando para o cliente e vou conversar com ele em todos os momentos possíveis, né, que ele tenha interesse em interagir com alguma coisa da Iguatemi. Então, essa aproximação com a etiqueta única foi uma coisa natural, né, analisando o mercado, analisando os players que estão nesse mercado também. A gente viu na etiqueta uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de parceria, entendendo que o nosso cliente, ele quer isso também, né? O cliente, principalmente da geração Z e Millennials, eles já é uma coisa natural esse processo de venda, e o entendimento, mais do que a questão da venda em si, é o entendimento de que um produto ele tem uma vida mais longa do que simplesmente, né, o fast fashion. Sim. Que também funciona, que tem outro propósito, mas não no mercado de luxo. O mercado de luxo ele tem esse propósito, né, de ser uma coisa mais perene. Então, como a gente falou, tem valor, ele tem produtos que não depreciam, que valorizam. Então, tudo isso, todo esse composto, toda essa análise fez com que a gente fizesse esse investimento. Além do que o Elton falou do 365, também a gente já tem dentro do próprio Iguatemi One uma parceria com a etiqueta, onde o cliente, tanto que compra ou vende, ele pontua dentro do programa de fidelidade da Iguatemi. Né? Então, exatamente com esse olhar para o cliente, entendendo que, independente da ponta que ele queira atuar nesse mercado, ele vai ter a recompensa dentro do programa de fidelidade. E o cliente do Iguatemi, como recebeu isso? Essa tendência? E até agora tem a Guide Point. Isso. Como é que ele vê isso? Como é que vocês estão percebendo isso? Assim, em relação ao Guide Point, é um movimento, como o Elton falou, ainda não tem um mês, mas a gente está acompanhando de perto. Eu sou um que todos os dias passo ali para ver como é que está indo. Mas assim, os feedbacks dos clientes estão excelentes. Assim, a gente conversou com alguns dos nossos clientes, né, do One, que fizeram, a gente vê pela pontuação, então conversou com eles para entender como é que tinha sido a experiência, né, a questão, e os pontos principais que eram a comodidade. É muito fácil o processo, né, o Elton comentou sobre ajustes de processos que eles já vêm fazendo exatamente com esse objetivo, e a questão da segurança, né? Então eu saio com uma bolsa, uma Hermès, que é um produto, por exemplo, com alto valor agregado, como eu vou transitar com ela para fazer essa venda. Então, num ambiente seguro. Então, tudo isso também faz com que o Guide Point tenha um valor percebido pelo cliente muito importante. Pegando um gancho do Iguatemi One, fora quem compra no Etiqueta Única ou vende hoje está pontuando no programa, a gente também tem benefícios para os diferentes tiers aí, Black, Silver, Gold, para serem resgatados e serem vendedores na Etiqueta Única. Então, é uma combinação ganha-ganha aí, que é super interessante e a gente vê bons frutos já. Total, uma parceria rica, né? A gente tem falado muito no mercado de consumo e em viagens que a gente faz, sim. Né? Acompanhando delegações da Gouveia, inclusive, para o exterior, esse tema da economia circular é muito forte, envolvendo luxo também muito forte, né? E num ambiente que o Alexandre chamou muita atenção para isso, que eu achei legal, que é a questão da segurança, quer dizer, um ambiente controlado, que a pessoa já se sente à vontade ali de fazer essa compra. Nada melhor do que ali também para experimentar, de repente, um produto assim, né? Que é um produto certificado, né? Ou seja, vocês garantem, né, a autenticidade desse produto. Eu acho fantástico, cada vez mais. Quando a gente vê, né, tem a The Real, outros exemplos pelo mundo, né? Sim. The Real também começou uma plataforma online, e depois veio para as lojas mesmo. E quando a gente vê o consumidor, a The Real é uma marca americana, começou na Califórnia. A Califórnia tem essa pegada do lifestyle, né, do minimalismo também, e está muito focado também num consumidor mais premium, né? A gente visitou a loja que fica no Sorro, aliás, uma casa histórica. Incrível. Que John Lennon viveu naquela casa maravilhosa, sensacional. E a percepção que a gente ouviu muito da marca, é que o consumidor, ele vai ávido para descobertas. São produtos que são autênticos, tem certificação, e que eu tenho uma garantia também que eu estarei diferenciada. Então, assim, são produtos que não está mais no mercado, é algo exclusivo, são tesouros, né? Então essa busca por tesouros é algo que anima muito o consumidor. E eu acredito que pode ser que tenha loja aí. Eu tô aqui já pensando na ampliação do Guide Point, que acho fantástico, é super interessante. Isso legal. Que você falou do produto único, né? Que também é algo
fora o propósito envolvido na economia circular, no reaproveitamento, essa coisa da personalização, nem personalização nesse caso, mas de ter uma coisa que só você vai ter. Exato. Né? Exclusividade, né? Exclusividade. E ainda ajuda o consumidor, porque por vezes todo mundo quer consumir. Todo mundo quer consumir. Se eu tenho um closet que está abarrotado de bolsas e ali, gente, realmente aquilo fica incomodando um pouco. Eu quero dar uma renovação no meu closet. São peças que são de um valor agregado que me possibilita renovar. Vou lá, deixo essa coleção de bolsas, enfim, roupas e por aí vai. A gente está falando muito de bolsa, mas para além, né, desses acessórios, tem também roupas, né, e outros acessórios. E assim eu posso renovar meu guarda-roupa de uma forma consciente e de uma forma que eu possa também dar um novo significado para aquele produto, que ficaria, por vezes, parado ali no meu closet. Eu acho que é fantástico, tem um super apelo. Total. E a visão de que você também está investindo num produto que vai durar muito tempo, né? Que você, é um investimento, sim, como vocês comentaram, produtos que valorizam com o tempo, até às vezes, mas você vai ter 2, 3 bolsas daquela que vão durar a vida inteira, enfim, né? Esse valor mesmo. Que te permite fazer esse processo, né? De vender, comprar outra. Então, assim, fazer essa... Literalmente, né, economia circular. Exato. Né? Exato. O termo vem exatamente daí. E até impacta nas lojas que estão vendendo de primeira mão. Porque, por exemplo, quando eu estou num processo de compra, é um processo que você está ali avaliando, né? Quanto que eu vou usar daquele produto. Gente, eu já tenho a garantia. Eu compro uma bolsa de um valor agregado, tudo bem. Se eu não usar muito, eu coloco na etiqueta única. Exato. Já me possibilita, já tenho ali alguma coisa no meu imaginário, uma motivação. Ou seja, impulsiona até a venda de uma forma segura, né? Na loja que está vendendo ali a primeira mão. E do nosso lado, a gente garante, fora a autenticidade, né? A qualidade da peça, né? Então, tem toda uma avaliação criteriosa para ser uma parceria ganha-ganha com o vendedor, com o comprador e uma moda consciente também que ele vai estar adquirindo um produto de qualidade. Então tem um critério e esse mercado hoje ele tem muita informalidade nele, ele sofre muito com réplica, sofre muito com autenticidade. Então eu acho que esse era o maior desafio e hoje é o maior diferencial que eu vejo na etiqueta única, na velocidade dos processos. Hoje a gente tem os melhores índices para subir esse produto, então em 2 semanas já tá, de 1 a 2 semanas já está no ar esse produto, então é super interessante aí esse incentivo e a gente vê, que eu ia comentar, a gente vê 3 tipos de clientes assim bem claros. A gente tem aquele que já adere moda circular, já está no DNA dele e muito predominante nos millennials e na geração Z que são os mais jovens. A gente vê as pessoas que buscam exclusividade, então eles não vão encontrar mais aquele produto na loja, não vão encontrar mais. E a gente também vê a porta de entrada para o luxo para muitas pessoas. Verdade. Então, a gente vê muito esses 3. Eu acho que o que busca exclusividade é o que talvez tenha mais intersecção de cliente com primeira mão. Mas quando a gente olha, tem mercado muito vasto para todo mundo. A intersecção é pequena ainda de compradores e vendedores. E eu acho que esse mercado, igual você comentou no começo, ele tem muito a crescer ainda, porque ainda tem muita gente para aderir. Como tudo, né? Nos Estados Unidos já vai estar mais, na Europa já vai estar mais evoluído, aqui no Brasil ainda ele tem muita margem ainda de crescimento. Então... E Welder, você acredita que tem preconceitos que pode assim, tipo, mas brechó? Como que você vê e como vocês têm trabalhado essa questão de cultura mesmo dentro da etiqueta única? Eu acredito que ainda tenha um pouco do lado comprador e do lado vendedor da pessoa. Tem muita gente que não, às vezes, do vendedor, que desconhece que ele pode ter uma opção de rentabilizar, de ter um ganho financeiro ali, e do comprador também ter algum certo preconceito. Pô, tô comprando de segunda mão. O que eu percebo, né? O Brasil tem o luxo, ele tá muito ligado ainda a status. Ao logo, a logomania. Então, tipo assim, tem ainda, acho, um caminho. E eu acho que a forma que a gente vê de incentivar é divulgando o propósito, é divulgando o que tem por trás, indo na profundidade do assunto, sabe? Então, sempre falando do tema da moda circular, sempre a autenticidade é um tema muito importante pra gente, muito mesmo, assim, a gente sempre está comentando. Então, eu acho que tem muito a ganhar. E o natural, que eu penso que as gerações, né, que vão cada vez mais envelhecer, né, que é o natural da vida,
eu acho que esse público mais jovem, ele já vem com isso o digital, o moda circular, o fazer girar, o desapego. Então, eu acho que é um mercado muito promissor, né? O que a gente vê de informações é crescendo no dobro da velocidade do vestuário normal. No Brasil não tem dados tão precisos, igual tem nos Estados Unidos, que você citou o tamanho de mercado e tudo mais. O que a gente tem de projeção, que a BCG aqui no Brasil fala, é de 15% a 20% até 2030. Eu estava vendo no relatório de uma empresa chamada TradeUp. A TradeUp afirmou que até 2024, ou seja, já é amanhã, praticamente. Exato, 4 meses, que desespero, mas tudo bem. Que 2024, 10% do mercado de varejo, de moda, 10% vai ser resale. Ou seja, 10% do varejo de moda passando por segunda mão, né? Ou seja... a gente tem exemplos, né, Jean? Até poderia citar aqui pra gente aqui no país. Sim. Aí não só falando de luxo, mas de mercados mais triviais, digamos assim, que estão também indo para esse nicho, né? O que a gente vê? A gente vê que existem marcas de varejo tradicional que estão incorporando, estabelecendo parcerias, como o próprio portal Enjoei, estou vendendo, a Farm, que é do Grupo Soma. Traz, né, para suas lojas ali aqueles baús onde você pode deixar ali o produto, seja da Farm, enfim, que você quer repassar, né, pro Enjoei. Vê também movimentos como a Arezenco comprando a Troc, né? A Troc também é uma plataforma de resale. E vê ainda alguns movimentos muito interessantes no mundo. Tem um shopping, ele é pequeno, que ele chama Rituna. 100% das lojas são lojas referentes à segunda mão. E isso eu tô falando, isso fica em Estocolmo. Então é loja de moda, é loja de móveis, e assim você vê, né, esse olhar muito atento para o consumidor. Que o consumidor repensando, de um lado, qual que é o meu impacto no mundo, né? Como é que eu posso reduzir meu impacto negativo no mundo de exploração, né? E de outro lado também, como que eu trago o varejo de valor, que é exatamente fazer bons negócios, né? Se o produto está novo, ainda é um produto diferenciado e pode ser com um preço de entrada mais barato, por que não, né? A IKEA também tem a IKEA tem, exatamente, assim, né? Exatamente, a IKEA. E tem uma outra que é o mercado infantil, Cresci Perdi. Sim. Também Cresci Perdi. Assim, agora virou franquia, né? Então, a gente vê esse movimento dessas... que é 100% uma loja de brechó. E a gente vai ver não só na loja de rua, mas também em centros comerciais, em especial os centros de vizinhança, né? Então, realmente é um movimento que tem que se ficar muito atento, porque o consumidor tem demandado mais a responsabilidade sobre o que está comprando, né? Exato, sobre os negócios como um todo. Exato, está mais consciente também, né? A gente vai falar daqui a pouquinho muito mais sobre o que a gente está falando aqui, mas muito sobre tecnologia também, omnicanalidade, tem tudo a ver com os nossos convidados aqui. Mas a gente vai fazer um breve intervalo, por enquanto, e não deixe de acompanhar a segunda parte aqui do nosso bate-papo do Bora de hoje. Olá, Ayana aqui, convidando você para se inscrever no canal aqui do Bora Varejar, episódio novo toda quinta-feira às 10 da manhã. Curta também o nosso conteúdo, compartilhe e, claro, acompanhe as notícias diárias da Mercado e Consumo no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br. Voltamos aqui com o Bora Varejar desta semana, falando sobre moda, sobre economia circular, sobre centros comerciais, enfim, vários temas aí que estão envolvidos nesses assuntos. E aí eu queria falar aqui com nossos convidados, Alexandre, Welton, Janice também, sobre tecnologia. Especificamente sobre esse momento em que a gente fala tanto desse comportamento do consumidor que exige, pelo menos, essa omnicanalidade, né? Ele ser atendido onde ele quer, quando ele quer, no momento em que ele... Porque às vezes é o mesmo consumidor, só que ele está num momento diferente ali, né? De compra, de comportamento e tal. E até porque isso tem tudo a ver com o negócio que vocês também estão representando aqui, né? A Etiqueta Única nasceu digital, não é isso? E aí agora tem uma ali, tá experimentando o mundo físico. Iguatemi tem um histórico incrível que a gente estava até debatendo aqui no intervalo, de ter saído na frente aí da criação de uma plataforma de relacionamento com o cliente para além dos shoppings físicos, né? Mas queria que vocês falassem um pouquinho dessa omnicanalidade, como ela é importante, como vocês trabalham isso hoje com os clientes. Eu acho
fundamental ver o cliente como um todo, igual o Alexandre citou no começo. Ele é uma pessoa só, então ele pode estar navegando hoje online, amanhã ele vai no shopping, ele está a todo momento sendo bombardeado de informações e a gente precisa estar preparado para atendê-la onde precisar, e a tecnologia combinado com o lado atendimento humanizado é muito importante nessa frente. Do nosso lado, antes até do GuidePoint, a gente já está muito antenado em atendimentos via redes sociais, via WhatsApp, e-mail, aonde o cliente precisar, a gente está no contato. Eu diria que a área de atendimento é a área mais importante do negócio. Ela é o termômetro, ela vai apontar onde a gente precisa melhorar, onde está bom, e a gente vai otimizando. E com o GuidePoint agora, uma experiência revivendo, eu comentei no começo, né, que o Etiqueta Única, a ideia foi testada no mundo offline, sim, fazendo brechós, fazendo eventos e tudo mais. E depois a gente veio para online, então ele já tinha no Nelson, fundador, essa expertise, e agora, depois de muitos anos, a gente vem com a primeira GuidePoint no offline. Pra gente é muito importante. Você tem o lado interpessoal, que você vai ver o que o cliente está realmente e quais são as dores. Você imagina, vou falar do processo de avaliação. O produto chegava no Etiqueta Única, hoje a gente dá um código de correspondência fora dos grandes centros, ou a gente retira na casa da pessoa. Então a gente dá uma facilidade imensa. Chega na avaliação, então você vai avaliar, você vai mandar uma mensagem de sugestão de preço. A pessoa vai te responder, e aí você vai negociar, chegando num acordo, você vai produzir e subir o item no site. Hoje, em 20 minutos, você faz todo esse processo. Então você vai testar o seu comercial, você vai testar sua proposta de valor, a facilidade dela, a pessoa está ali no front, ele passou no Iguatemi, deixou a peça ali, já sabe o acordo dela, vai subir muito mais rápido e uma experiência muito melhor. Como a gente estava falando no intervalo também, o WhatsApp. O WhatsApp hoje, você começa uma conversa proativa, reativa com o cliente, e você chega numa solução muito mais rápido, e a penetração do WhatsApp é muito boa, então você consegue ser mais eficiente. A gente tem falando de tecnologia, a gente tem um desafio, omnicanalidade e tecnologia. Você imagina você entrar numa loja de 110 mil produtos. Imagina no físico que tamanho seria uma loja dessa. Então, a tecnologia, a omnicanalidade vem para isso, né? Quando você pensa no GuidePoint, você montou um GuidePoint, você tem pessoas para instruir, mas você tem lá um tablet para a pessoa ter experiência online e conseguir navegar. Então, não tem como hoje fugir da tecnologia junto com a omnicanalidade. E o que eu vejo mais relevante é você conhecer do seu cliente. Então, essa experiência de um mês, a gente já percebe que a gente vai conhecer ainda melhor nosso cliente, fora que a gente citou, branding e tudo mais, mas sim, que interessante a gente conhecer mais do nosso cliente, conhecer as dores dele, porque quando você está fazendo um novo produto, desenvolvendo uma nova feature, é super importante você ter o feedback do cliente. Você pode programar, mas é na prática que eu acho que as coisas têm muita valia, né? É no chão de fábrica que falam que você vai estar ali. Então, pra gente está sendo muito legal, muito interessante. Espero não parar por aí. Vamos ver se a gente consegue evoluir junto com a expertise do Iguatemi. Então, pra gente está sendo muito interessante. Eu acho que é um caminho, e eu acho que eu vejo no mercado, no começo, sei lá quantos anos no fórum de e-commerce falavam de omnicanalidade, mas eu via, vendendo dois mundos. Sim. Apesar de falar omni, ainda vivia dois mundos. Lojas praticando preços diferentes, experiências diferentes. E hoje eu vejo cada vez mais as marcas, as empresas se preocupando, né, com o cliente final. Você vê um Iguatemi One. É uma forma de você imagina quantas lojas pontuam, mas, é o Iguatemi fazendo um programa de fidelidade e conectando o cliente deles a benefícios, a experiências também, não é só benefício, a experiência que ele pode ter. Então, eu acho que esse é o caminho, e eu acho que é onde a gente cada vez mais quer evoluir também com esse loyalty, vamos pôr assim. Bom, para nós, essa questão da omnicanalidade, acho que ela sempre foi percebida como, sim, depende da tecnologia, mas ela no final do dia, a gente está olhando para o cliente final. Né? Como é que eu atendo? O nosso negócio é focado na experiência do cliente. Se a gente analisar todas as nossas
iniciativas hoje, né, elas têm esse viés da omnicanalidade. Então, a gente tem o 365, a gente tem o Iguatemi One. O Iguatemi One foi um projeto que ele começou no físico, né? Ele era um programa de relacionamento do Iguatemi São Paulo, onde você tinha um Lounge One, que existe até hoje, mas era físico, aquele ambiente onde o cliente ia até lá, apresentava a sua nota fiscal no lounge para conseguir pontuar, então completamente analógico. E a gente transforma isso, né, na metade de 2018 num produto, num aplicativo, onde você tem várias funcionalidades ali, entre elas de fazer, né, escanear a nota fiscal para você pontuar. Então você digitaliza todo esse processo, facilita a vida do cliente e agrega serviços a esse aplicativo com esse objetivo de novo, melhorar a experiência. Acho que esse é o nosso principal mantra dentro da companhia. Como é que eu gero a melhor experiência para o nosso cliente, independente da plataforma. Quando a gente foi lançar o Iguatemi 365, foi o mesmo processo. O pré-lançamento, né, a gente lançou ele em outubro de 2019. O pré-lançamento foi muito teste, né? Então assim, a gente fez muitas compras nós para testar processo de logística, testar embalagem. Por quê? Porque para garantir a mesma experiência que esse cliente já vive dentro do Iguatemi, quando ele recebe o Iguatemi dentro da sua casa. Então esse é o nosso olhar em tudo. Então a gente no final do dia olha para o cliente. Eu olho como é que eu vou dentro dessa jornada, né? Desde a hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, como é que a gente está sempre surpreendendo esse cliente, gerando a melhor experiência. Então a omnicanalidade é real, né? Dentro de todas essas nossas iniciativas. A gente entende isso como um ecossistema, onde hoje a gente coloca a etiqueta também como mais um componente desse ecossistema da Iguatemi. Então são os shoppings, é o Iguatemi 365, é o Iguatemi One, né? É o Iguatemi Daily, que é a nossa plataforma de conteúdo, e agora a etiqueta única fazendo parte desse grande ecossistema, que é isso. Eu não estou olhando mais para a plataforma, eu estou olhando para o cliente. É onde ele estiver, em todas as ferramentas possíveis a gente vai estar. Acho que o grande trabalho que a gente vem fazendo nessa frente são testes de todas essas ferramentas também, essas plataformas. Então o conteúdo, a gente começou esse conteúdo no YouTube, foi para o Instagram, está no TikTok. Então como é que a gente, né, conversa em todos esses lugares com pessoas que são muito diferentes. Então, no final do dia, todo esse ecossistema também ele está aí para que a gente conheça melhor o cliente. Então, quanto mais eu conhecer esse cliente, melhor eu vou conseguir atendê-los com melhor serviço, com melhor experiência. Então, o cerne está aí. Eu preciso conhecer o cliente. O Iguatemi One, ele tem esse papel também super importante para nós, porque o negócio do shopping, o meu cliente do shopping é o lojista, né? Então, como é que eu vou conhecer o cliente do meu cliente? E aí o programa de relacionamento ele vem para isso também, para eu conhecer o cliente final, porque é a pessoa que vem ao shopping para consumir no nosso lojista. Então, todo esse entendimento e conhecer cada uma das peças é fundamental para que a gente siga evoluindo. Você falou que foi criado o 365 em outubro de 2019, né? Então, um pouco antes do fato histórico, que não podemos ignorar, que é a pandemia. Como é que era naquele momento para o lojista do shopping? Eles aderiram de boa? Beleza, tô dentro ou não? Teve resistência? Porque não era ainda o momento que todo mundo se viu obrigado a estar ali, né? E na verdade o 365, ele tinha como um propósito, na verdade, uma curadoria de lojistas também, né? Ele não era a plataforma do shopping. Entendi. Ele era mais uma ferramenta com uma curadoria específica. A gente tem muitas marcas no 365 que não estão no físico, né? Que são marcas que ou a gente faz essa operação direta no Brasil, ou de fato não existe realmente no físico. Então ele tem esse propósito também de testar, mas indo ao ponto da lojista, sim, acho que foi um processo de explicar esse conceito, convencer. Muitos lojistas não tinham a estrutura, então isso tem um processo que não é simples, né, de você fazer toda a digitalização desses processos, digitalização desses produtos. O Elton estava contando um pouco do que é o processo, né, para fazer isso. Então, né, você fotografar, você catalogar, você, né, fazer com que isso tudo esteja disponível. Existe uma estrutura por trás para fazer tudo isso acontecer. Então, acho que todo esse entendimento naquela época foi, né, com o que acabou acontecendo no ano seguinte, sim, foi uma coisa que facilitou para o consumidor seguir esse processo de compra
né? A gente, na época, ainda trouxe outras soluções para os nossos lojistas, como o processo de drive-thru, o próprio aplicativo do One, com soluções para que os clientes se comunicassem com os lojistas de forma mais eficiente. Então, nosso trabalho naquele momento foi, de novo, atender melhor o cliente. Total. E era um business, né, apartado. Era um shopping online com uma proposta de exclusividade também, né? Sim. Me corrija se eu estiver, né, errado. E claro que depois foi crescendo e foi complementando e até mesmo abrindo a possibilidade para lojistas não só do Iguatemi, dos shoppings do Iguatemi, como também até lojistas outside, né? Que não fazem parte desse conjunto, né, de lojas físicas. Hoje, são mais ou menos uma gama de quantas marcas exclusivas dentro do Iguatemi 365? No 365 nós estamos com mais ou menos 70 marcas nesse momento. Uhum. Muito interessante. É um business apartado, certo? Na verdade, ele era um business completamente apartado. A gente cada vez mais está trazendo ele para dentro do nosso ecossistema, fazendo com que ele assim, ganhe muita sinergia com o negócio. É exatamente o olhar do cliente, né? Como é que a gente gera a melhor experiência. Quanto mais integrado isso tiver, mais fácil a percepção e entendimento do cliente, funcionamento, etc. E essa coisa da exclusividade, né, Jean, de marcas, difere um pouco do que a gente vê normalmente no mercado desses programas, dessas plataformas de shoppings que se restringe, obviamente, a oferecer o que está ali, né, no shopping. No mercado, acho que no mercado de centros comerciais a gente viu uma onda dos marketplaces, né? Sim. E agora essa onda, muitos fizeram alto investimentos e recuaram. Acho que é por conta disso. A estratégia do Iguatemi sempre estava ali muito bem alinhada. E o que a gente vê agora é exatamente voltado para a centralidade do consumidor. Como é que eu vou capturar a informação para poder entender melhor esses frequentadores, né, que consomem nas lojas dos shoppings como um todo, como que eu vou entender, como é que eu vou capturar e ter mais informação para que eu possa atender melhor, desenhar um melhor conjunto de lojas que possa atender as necessidades e até mesmo estar orientando as suas estratégias, que é longo prazo, né? Testar marcas testar também, marcas. Você tem uma oportunidade ali de... a gente faz muito esse trabalho de entender tudo que está acontecendo no mundo e entender também o que faz sentido para o nosso cliente. E quando a gente está falando do nosso cliente, às vezes a gente fica meio monotemático olhando para o Iguatemi São Paulo, mas não, né? A gente está olhando para todos os nossos shoppings. Então, você vai do Iguatemi São Carlos a Iguatemi Brasília, Rio Preto, Ribeirão, Porto Alegre, que são mercados completamente distintos, né? Você tem um perfil de público que sim, a gente tem um target mais direcionado, mas que tem comportamentos muito distintos. Então, você atender, né, mesmo quando a gente vai fazer algumas ativações em marketing físico, a expectativa do cliente num mercado é completamente distinta do outro mercado, né? Quando você vai trazer alguma coisa para São Paulo, tem uma complexidade e é uma outra complexidade quando eu estou levando para Brasília. Então, todo esse entendimento no final do dia é a chave do sucesso do negócio. E eu acho que um ponto também interessante que eu acho que o digital traz mais para o físico é a parte de testar rápido, ter dados, você vê lojas se preocupando hoje em ter um CRM, ter uma base de dados, uma personalização para o cliente, que eu acho que é super interessante e comprova a omnicanalidade, né? Igual você falou, testar no online, às vezes a operação é mais em conta do que você ter que abrir um ponto físico, você testa as suas ideias e depois você vem para o físico ou vice-versa. Eu acho que essa parte de dados também é um ponto importante para colocar o cliente no centro, né? Tem informação sobre ele, tem informação quantitativa, qualitativa e personalizar, né? Porque você vai ter diferentes perfis, diferentes públicos e juntando a tecnologia junto, tudo tem que estar fácil, né, para o cliente. Não pode ser um esforço para ele fazer uma compra, fazer uma venda ou coisas do tipo no varejo, né? Tem que agregar. E o mercado é bem competitivo, né? Então você vai ter sempre... Você tem que estar sempre com um olhar atento e que bom que as empresas estão olhando, né, para o consumidor e não só falando de preciso crescer a demanda ou preciso ser rentável ou coisas do tipo, né? Porque o olhar de longo prazo... Você precisa disso, né? Porque senão... tem mais meios também, né? Essa questão que você fala dos dados é algo que, enfim, por mais que você quisesse, às vezes, ter acesso a fazer esse atendimento, tudo bem, na loja você poderia fazer, mas assim, você ter a base de dados que você tem hoje é algo inédito, né? Sim, sim. Para poder trabalhar, enfim. E tem muitos desafios também, de privacidade de dados, também. de proteção de
tipo de modelo de celular, o site, o provedor. Então, tipo, tem uma... A segurança dos dados. É um belo desafio aí para os nossos amigos desenvolvedores para tornar a experiência fluida. E eu digo também, né? Você vai ter um Iguatemi One, você tem uma usabilidade boa, você incentiva, vai do cliente. Se ele quer usar, se ele não quer usar, se ele quer ser identificado, se ele não quer ser identificado. Você tem que respeitar. Não adianta você fazer por uma compra, por uma relação só. Então, você tem que pensar no longo prazo, né? Eu acho que isso é legal da omnicanalidade. Eu acho que vejo muitas lojas investindo em experiência no offline digitais, vitrines virtuais, NFTs, controle de fluxo, câmera que já está quantificando quando estão ali, fazendo uma conversão da loja. Você vê Google, Meta investindo em dar, que é o desafio de atribuir, né? De conseguir saber de onde veio o cliente, qual que é essa venda. Então, é super interessante esse movimento. Super. Você falou uma questão interessante aí de fidelizar, né? Como é que se fideliza hoje um cliente num momento de tantas opções, né, que ele tem? Eu acho que em todos os touch points você tem que prestar um bom serviço. Eu diria que a confiança é construída na base de boas experiências e a perda da confiança às vezes é um erro, você já está suscetível. Então você tem que estar muito atento, ter experiências boas em todos os touch points. Então, no nosso caso, vamos pensar no caso do vendedor, ele tem que ter uma boa experiência de subida do produto dele. Então, o processo tem que funcionar, tem que ser uma solução financeira para ele, tem que fazer sentido para ele, e você tem que dar... E ser uma solução financeira não quer dizer só ter um bom acordo. É vender o mais rápido que você puder. Porque aí sim você vai ser uma solução para ele financeira. E do lado do comprador, ter experiências de UX boas, embalagem impecável, entrega rápida. Eu diria que ter uma experiência como um todo e fora o fazer bem esse que antes era um diferencial, hoje eu acho que para você sobreviver, fazer bem, é ter esse olhar atento para o consumidor, saber personalizar por ele, estar proativo. Erros vão acontecer e como que você vai lidar com eles? Como que você vai ser ativo e rápido para ele não precisar te avisar que você, às vezes, demorou um dia o produto. Então, eu vejo que quando o cliente percebe que tem uma relação ali ganha-ganha, que você está realmente preocupado em resolver o problema dele quando tem, eu diria que a confiança até aumenta. Os erros vão acontecer, né? Porque às vezes você comprou uma vez, comprou duas, não deu erro nenhum. Mas na hora que você precisou, foi prático. Então, isso que a gente sempre pensa. Então, ter monitoramentos, ter pesquisas para pegar cada vez mais rápido. O digital te traz algo muito rápido. Então, você tem que estar muito atento e ter boas ferramentas e bons sistemas por trás para que você consiga rapidamente, se precisar, atuar. O lado preventivo é sempre o melhor, né? Mas às vezes acontece um erro e você tem que estar apto a corrigi-lo, sabe? E você, Alexandre, o que você acha de fidelização? A gente está falando de uma marca que é a Iguatemi, que é super tradicional, né? Então, imagino que já tem um público fiel muito amplo, né? Mas como que é trabalhar isso diante de outras opções que vão surgindo no mercado? Eu acho que a gente tem sempre esse desafio, né? Nos shoppings mais maduros, de fato, isso é um processo que ele já vem acontecendo há muito tempo. Então, o shopping, normalmente você tem aquele que é o seu shopping, né? Ou ele é perto da sua casa, ou ele é perto do trabalho, enfim, mas você tem um para chamar de seu. Né? E o desafio é como é que você fideliza e como é que você atrai novos clientes, né? O Elton falou um tema muito importante, que é a questão, né, da LGPD, proteção de dados. Quando a gente redesenhou agora o Iguatemi One, nessa segunda onda, a partir de 18, essa foi a grande preocupação. Né? A grande preocupação foi como é que eu crio uma plataforma que ela seja... tenha um valor percebido pelo cliente para que ele traga as informações de forma natural, né? Então, o cliente ele pontua hoje no programa a partir, né, de uma autodeclaração dele escaneando a sua nota fiscal. Então, assim, é um dado que ele realmente está querendo te entregar, porque você tem uma fricção aí importante, né? Não é um processo automático. Não, eu comprei e já pontuei. Não, você comprou, você colocou o CPF na nota fiscal e você escaneou aquela nota fiscal para pontuar. Então, tem uma percepção de valor aí grande do que a gente entrega. E é isso. E no final do dia,
nosso foco lá, de novo, falar experiência, como tudo isso, a gente costuma definir nos nossos shoppings que os shoppings são um palco de memórias, né? É lá que tudo acontece. E lá que são as histórias mais incríveis que acontecem, né? Então é lá que o seu filho deu a chupeta pro Papai Noel, é lá que você comprou a aliança do casamento, o primeiro beijo no cinema. Então são muitas histórias que acontecem dentro de um shopping center, e o que a gente busca é ter um ambiente, né, um ecossistema, como eu falei, que privilegia isso, que privilegia que essas histórias aconteçam de forma mais fluida, mais naturais e que tenham as melhores experiências no final do dia, né? Então a gente tem muita preocupação com a segurança, com a limpeza, com esse ambiente. Eu costumo dizer sempre, né, que a marca da Iguatemi, ela não foi construída simplesmente com a comunicação, com uma grande campanha, né? Ela foi construída com a experiência, né? Quando você chegar no shopping e encontrar aquelas flores lindas, né, que mudam na estação, nos momentos do ano. Então, as tulipas no seu momento, né? Então, tudo isso... A decoração de Natal. A decoração de Natal, exato. Então, são todos esses momentos, todas essas histórias que constroem a fidelidade. Recentemente, no ano passado, a gente lançou acho que um grande desafio desde que vai fazer 6 anos na Iguatemi, e acho que desde que eu entrei o que mais me incomodava eram as promoções, né? Como é que a gente faz promoção? E eu olhava assim, a gente quebrou a cabeça lá para redesenhar esse processo, porque de verdade eu não acreditava naquilo como realmente um instrumento para você gerar mais fidelidade, você atrair mais clientes, você aumentar o ticket médio. Então, quando você olha todos os KPIs que você precisa atingir, eu dizia, cara, essa promoção, putz, pode mexer aqui um pouco, mas como é que a gente redesenha? A gente redesenhou e lançou ano passado, que a gente na Iguatemi Collection, que ele tem, um projeto que é uma promoção que dura mais ou menos 12 semanas, né? Então ele tem uma duração longa, para uma promoção normal. As promoções geralmente nos shoppings elas variam entre 2, 3 semanas mais ou menos. A gente está falando de promoções de 12 semanas com itens colecionáveis. Então que tem esse estímulo, né, de você seguir consumindo e frequentando aquele shopping ou os nossos shoppings, né? Você pode pontuar em todos eles, com esse objetivo de completar essa coleção. Isso nos trouxe uma riqueza gigante de dados. Então a gente hoje tem um conhecimento do cliente muito profunda, dos hábitos dele, entendimento das diferenças que eu comentei entre os nossos shoppings. Os clientes que frequentam mais de um shopping, né? O cara que vai no JK e também vai no Iguatemi, quem é esse cliente que frequenta os dois? Né? Qual é o cliente que só frequenta um? Será que tem um perfil diferente? Né? E a gente cruza tudo isso também com pesquisas, né? Acho que um grande investimento que a gente faz na Iguatemi são em pesquisas. A gente acabou de rodar agora, no final do ano passado, uma pesquisa que a gente chama que é o olhar do cliente, para entender isso. Como é que eu cruzo todos esses dados que eu tenho com o que esse cliente, numa pesquisa quant e quali, está me falando. Então, são todas essas ferramentas, né, todos esses serviços que fazem com que a gente vá sempre construindo essa relação de transparência, de lealdade, né, fidelidade, no fim, com o nosso consumidor. Eu acho que o grande desafio é desapegar das ideias e das ideias antigas, né? Exato. Porque senão a gente cumpre ali, em especial, né, um mercado extremamente tradicional, que é o de centros comerciais, de real estate, né? Como é que eu desapego a ideia? A gente sempre provoca os nossos clientes, né? Será que faz sentido essa promoção do carro no Natal? Meu Deus, a gente sempre vai falar isso. Não somos contra a promoção de carro, mas por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E o consumidor, né? E olhar e centrar, e em especial, como é que eu desapego e estou aberto ao novo, né? Exato. É isso, monitorando o cliente, buscando instrumentos e ferramentas de monitorar cada vez mais, te traz subsídios para você ir testando novas ferramentas e novas formas de trazer essa fidelidade constante. Exato, são serviços novos, né? Acho que essa provocação é a provocação que é extremamente importante. Assim, lá na Iguatemi a gente está... acho que uma das grandes características que a gente tem é essa inquietação. Assim, a gente não se contenta, né, com a resposta. A gente, cara, dá para ir mais. Como é que a gente inova? Acho que esse é o questionamento que a gente faz todos os dias. Ontem eu estava numa reunião com a Cristina, que é a CEO, e a gente estava falando sobre isso, cara. Como é que a gente vai inovar mais? Né? Então, assim, Collection bombou, explodiu. What's next? Né? Então, a gente quer... Qual é o próximo movimento que a gente vai fazer? E a gente é incansável nisso.
né? Todos os dias com esse pensamento. E o olhar para o cliente traz a complexidade, não é 1 ou 0, cada um tem um olhar e o mercado é muito competitivo, então você tem que estar sempre muito atento, né? Exato. Eu adorei o palco de memórias que você citou, achei uma expressão ótima, né, Jean? Você que também ama shopping center, vocês também falam muito quando vão falar de shopping, nesse sentido de ser um lugar realmente de, não apenas um centro de consumo, né? Não, e cada vez mais ele é muito além do consumo, né? Então a gente vai com as experiências, a gente tem hoje... final de semana, não, esse último anterior, um evento aqui no Iguatemi São Paulo, Food Spot, evento de gastronomia, ao ar livre, então é a experiência, não era sobre a compra ali, né? Então a gente trazer sempre, agora a Barbie, né, a exposição da Barbie no JK, então a gente está sempre em busca também disso, né, de como a gente cria experiências diferentes que vão além do consumo. Sim. Para finalizar, queria só te fazer uma pergunta, Jean, sobre fidelização, que é um tema que está... muito forte. Muito forte, né? Muito forte. Então, ao encontro de tudo que a gente discutiu aqui, cada vez mais que eu trago informação desse frequentador dos centros comerciais em especial, eu consigo entregar uma experiência ali identificada, uma experiência em que a pessoa vai entrar num centro comercial e vai entender, poxa, realmente eles estão falando comigo, né? Então, a gente vê uma onda muito forte nos centros comerciais, esse olhar e essa atenção para identificar os consumidores e frequentadores dos centros comerciais, porque essa é a maneira de evolução do real estate. Porque se eu estou falando do real estate onde a gente só aluga um espaço de terra, isso já era uma loja, né? Enfim, na tradução, né, livre, né? Se é só um espaço ali numa loja, o varejo já sabe que a loja física, ela tem várias funções, se não vender. Como que eu vou monitorar e precificar esse espaço apenas pela venda, né? Então, isso eu vou conseguir a partir do momento que eu conheço mais esses frequentadores, essa audiência, né? Assim eu me torno, né, uma plataforma onde eu conecto pessoas e marcas. E assim eu gero negócios, seja para lojistas, para anunciantes e para uma cadeia de stakeholders que estão coabitando seus negócios dentro dos centros comerciais. Então, sobretudo, para a evolução do modelo de negócio dos shopping centers, eu tenho que conhecer mais esses frequentadores. Então, é algo que a gente tem trabalhado muito junto com os nossos clientes, apoiando de que maneira que eu vou identificar. Porque a estratégia que é aplicada hoje ao Iguatemi, será que ela funciona para outros players? Claro. Então, essa provocação a gente sempre faz, porque pode ser um erro muito grande. A gente fala, não, vou fazer um marketplace igual o 365. A gente já viu aí que foi uma onda de muito investimento que, ainda bem que muitas empresas falam, olha, eu não vou colocar mais dinheiro nisso, porque realmente se não iria você ficar ali apegado naquele investimento, não ia dar um retorno, ou trazer o benefício de fato, né? Então, seja um programa de fidelidade, seja uma plataforma de e-commerce plugada ao shopping center, isso tudo é a ponta do iceberg. O que eu preciso é entender os movimentos dos consumidores, para assim colocá-lo no centro do meu negócio. Então, com toda certeza, a gente está exatamente surfando nessa onda do entendimento do consumidor e muitas vezes por meio de programas de fidelização. Total. Gente, super obrigada. Como a gente sempre diz aqui no Bora, o tempo passou voando, a gente começa a falar e, né, o tema a gente vai fluindo aqui no papo. Mas antes da gente finalizar, a gente tem um quadro que se chama Checkout, em que a gente pede que os convidados olhem para a câmera e deem um recado final, um insight, pensando no nosso público que é o varejista, geralmente, né, pequeno, grande, médio varejista. A gente falou muito aqui de dado, enfim, tem tanta coisa aqui que a gente podia tirar para um checkout, então fica o desafio aí para cada um dar o seu insight final. Podemos começar com o Elton. Legal. Eu acho que o tema central, né, que é o nosso Guide Point, convidar o público aqui de São Paulo, quiser conhecer lá no Iguatemi São Paulo, para ver produtos, ver experiência, desapegar, tirar suas dúvidas, super interessante. Para quem é fora de São Paulo também, a gente tem o aplicativo tanto na App Store, no iOS quanto no Android. Tem o nosso website, etiquetaunica.com.br. É um prazer estar aqui, muito obrigado. Acho que muito legal, passou muito rápido e muito enriquecedor. Super prazer nosso sempre, super obrigada. Alexandre? Bom, eu acho que, pensando nesse target no varejista, eu acho que cara, cuidado com a experiência, né? Eu falei várias vezes sobre isso aqui, esse é o nosso mantra e eu acho que você falou muito bem agora, já. Cada mercado, cada negócio tem a sua experiência
específica e adequada ao seu perfil de cliente. Então conheçam o seu cliente, utilizem os dados, né? Não adianta, eu brinco que não adianta juntar dados, né? Senão vira um bando de dados que você não faz nada com ele, né? Então é o pior investimento que você pode fazer. Então realmente é captar os dados, mas para gerar conhecimento. Aí usar esse conhecimento para melhorar a experiência do seu cliente. Acho que isso para nós tem sido o nosso grande aprendizado, cada vez conhecer mais o cliente, cada vez mais entender o que entregar para ele como entregar a melhor experiência. E, né, ajudando aqui o meu amigo, cara, passa lá no Iguatemi também para conhecer o Guide Point, que é uma experiência incrível. Garanto para vocês, e se vocês têm aí alguns itens em casa para vender, passem lá e já levem o produto. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigadíssima, prazer nosso. Jean, seu recado também final. Poxa, a gente volta, pensando e amarrando tudo isso, o básico bem feito. Ainda, a gente fica pensando lá na frente, né? Mas voltar para o conhecimento desse consumidor. E muitas vezes a gente fica amarrado, poxa, eu tenho que ter uma plataforma gigante, eu tenho que ter... Começa pelo básico bem feito. Entrega essa experiência do básico bem feito e assim ampliar, né, as entregas. O consumidor ele já vai se sentir muito querido e atendido dentro desse cenário. Então, falando para o varejista, pensar como que eu trago esse consumidor, ele já tá pensando em moda circular ou varejo circular, como que eu trago? Começa pequeno, começa pelo básico bem feito, começa fazendo teste, e a cada teste esses testes eles proporcionam um conhecimento muito grande que te dá a possibilidade de implementar de uma forma mais segura ações no seu negócio. Então, básico bem feito e se arrisca, faz testes. Isso aí, obrigada, Jean, pela presença aqui. Obrigada a todos mais uma vez. E a você que nos acompanhou também aqui em mais um episódio do Bora Varejar. Não se esqueça, semanalmente tem episódio novo no nosso canal no YouTube. A gente compartilha isso também nas nossas redes sociais, enfim, pílulas, inclusive, aqui do que os nossos convidados fazem. Se você gostou desse programa, compartilhe com quem você acha que também tem interesse nesses assuntos que a gente debate aqui. E obrigada pela audiência sempre também no nosso portal, a todo minuto, trazendo notícias quentinhas de varejo de consumo no Brasil e no mundo, o mercadodeconsumo.com.br. Tá bom? Obrigada, até a próxima.